Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. A não ser que você seja morador aqui do Distrito Federal, como nós, do Conexão Senado, o próximo domingo é dia de exercer o seu direito de ir às urnas. Votar para prefeito, seu vice e vereador em mais de 5.569 municípios vai ser o programa mais importante do dia e poderá ser cumprido entre as 8 da manhã e as 5 da tarde, no horário de Brasília. Atenção, hein? Pela primeira vez realizada de forma simultânea no país, as eleições municipais terão horário único, seguindo o relógio de Brasília. Ou seja, estados com outros fusos, como Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, vão começar e encerrar a votação em horários locais diferentes daqueles da maioria do país. E se você ainda não sabe o seu local de votação, é possível consultar o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título, ou o site do Tribunal Superior Eleitoral com as informações do seu título de eleitor. Depois de saber a zona e a sessão eleitoral, não esqueça de já deixar separado um documento oficial com foto para se apresentar aos mesários e votar. Carteira de identidade ou a identidade social, no caso de pessoas trans e travestis, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei e a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, são os documentos aceitos pela Justiça Eleitoral. No entanto, certidões de casamento ou nascimento não serão aceitas por não possuírem foto, assim como a carteira de trabalho digital. E para quem gosta de praticidade e já cadastrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral, além de possuir fotografia no documento digital, o aplicativo e-Título também é válido. Fique atento à ordem de votação. Em primeiro lugar, vai o voto para vereador, com 5 dígitos. Caso você queira votar somente no partido, pode digitar apenas os primeiros 2 números. Assim, não verá foto de nenhum candidato e é só apertar o botão de confirmação do voto. Depois vem o voto para prefeito, que tem 2 dígitos. Ao digitar o número, vão aparecer na tela da urna eletrônica a foto e o nome do candidato, e também do candidato a vice-prefeito. Em caso de erro, é só apertar o botão de corrigir para reiniciar o voto. Após os 2 registros, vai aparecer a palavra fim na tela. A Justiça Eleitoral permite o uso da colinha pelo eleitor na cabine de votação, uma boa maneira para evitar erros ou esquecimento dos números dos candidatos. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem levar uma pessoa de confiança para o momento da votação. Já aqueles com crianças de colo têm preferência para votar, mas as crianças não podem digitar os números dos candidatos nas urnas. As eleições não vão terminar para todos os municípios no próximo domingo. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, haverá segundo turno no último domingo de outubro, dia 27. O segundo turno ocorre quando o candidato a prefeito mais votado no primeiro turno não alcança a metade mais 1 dos votos válidos, ou seja, não chega à maioria absoluta. Com todas essas informações, a gente deseja uma excelente escolha e boa votação a todos que irão às urnas no próximo domingo, que não é o nosso caso, né, Raquel? É verdade. A gente aqui de Brasília escapou dessa vez. Mas domingo a equipe da Rádio Senado vai estar aqui firme e forte, trazendo todas as informações da eleição de domingo. A gente não vai estar votando, mas vai estar aqui trabalhando, levando as informações para todo mundo que está participando da eleição aí no Brasil inteiro. É verdade. Então, tá aí, domingo, dia de eleição municipal. A campanha terminou ontem. Então hoje não tem campanha no rádio, na televisão também. Os candidatos não podem fazer carreatas, não podem fazer comício. A campanha terminou. Exatamente aí para todo mundo se ajeitar, se preparar, se concentrar para o domingo. E no domingo, a partir das 8 da manhã, horário de Brasília, começa a votação. E atenção, a gente tem sempre falado isso, mas nunca é demais repetir. Quem mora em regiões com horário diferente do horário de Brasília tem que prestar atenção no horário de funcionamento das sessões eleitorais.
o horário vai ser baseado no horário de Brasília, né, Raquel? Exatamente, tem que prestar atenção aí, porque no Acre, por exemplo, né, no Amazonas, Rondônia, Roraima, o horário é diferente. Você não vai seguir o horário aí da sua cidade, você segue o horário de Brasília. 8 horas em Brasília, pesquisa aí na sua cidade, vai dar que horas para você começar a votar? No Acre, por exemplo, 6 da manhã. Exato. E que horas que encerra? Horário de Brasília, 5 da tarde, que no Acre, por exemplo, não é 5 da tarde, é 3 da tarde. Então, tem que ficar aí de olho para acertar no horário da votação. Então, por exemplo, se você está no Acre aí, domingo é dia daquela macarronada da mama ou da nona, também tem ali a feijoada, aí você costuma tirar um cochilo depois do almoço, cuidado com esse cochilo, porque 3 da tarde fecha a sessão de votação aí no Acre, aí você vai ficar sem votar. Então, é bom então votar logo de manhã, que aí você pode almoçar tranquilo, curtir a feijoada e tirar aquela soneca. Exatamente, já cumpre lá seu compromisso com a Justiça Eleitoral e depois vai curtir o restante do domingo. É verdade. Dicas de leitura. Autores e livros. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje falo de um romance histórico que aborda o cotidiano da população negra na Salvador do século XIX. Em busca de trazer para a ficção as discussões mais profundas da sociedade, Corisco Moura, pseudônimo de Rodrigo de Novaes Lima, aborda em 2 Levados numa Jangada as dificuldades da população negra que habitava a antiga capital brasileira, Salvador, no século XIX. Em 1835, uma escrava e um marinheiro inglês se aproximam por circunstâncias diversas. Na Salvador colonial, tentam seguir por um mesmo caminho, convivendo com uma sociedade de muitas cores e credos, marcada pela intolerância. Na linha da vida dos amantes, se grava um dos eventos mais importantes da história do Brasil, episódio que irá selar o destino de cada um deles. Num país tão marcado pela intolerância, 2 Levados numa Jangada faz leitura ainda mais atual, manuscrito que permite repensar o nosso próprio tempo. Ao mergulhar em raízes, credos, línguas, particularidades e costumes dos povos antigos da capital baiana, as histórias dos amigos africanos, Bomami, Akin e da brasileira Teresa, cruzam-se com a de Joshua, tenente da Marinha da Inglaterra. O leitor então vai viajar pelas paisagens de Salvador, vai encontrar esses personagens que quebram as barreiras dos idiomas, partilham culturas e dividem os próprios anseios e conflitos internos. A narrativa tem como cenário a Revolta dos Malês, o maior combate popular social de escravizados do Brasil em 1835. Corisco Moura mescla experiências do seu cotidiano na assistência da saúde pública, como o fato de já ter trabalhado como médico em comunidades indígenas em Roraima. É diante desta conjunção que 2 Levados numa Jangada, por meio das conversas entre os amigos, das cerimônias religiosas, das rodas de capoeira, dos amores e dos encontros na mata, embala um fio de esperança pela libertação dos escravizados e levanta dúvidas sobre um futuro incerto para esse povo que, até os dias atuais, luta contra o preconceito e a indiferença de toda a sociedade. Eu leio um trechinho desse livro para vocês. Na capital da Bahia, os arranjos eram outros. 1/4 da população era de brancos. A mesma medida era composta por forros, tanto negros quanto crioulos. Todo o restante, metade ou mais das pessoas, era de escravos. Nos clandestinos navios negreiros, já pelo caminho, viam-se despidos das disposições sociais que guardavam na África. A bordo, cativos e animais eram tratados da mesma forma. No Brasil, aos frangalhos, separavam-se nos portos. Já não eram mais gegês ou nagôs, mas filhos da mãe África. Nas casas e engenhos tentavam recolher os cacos de cultura, recuperar migalhas da dignidade perdida. Usavam entre si os nomes de batismo, legado dos pais e avós. Com dificuldade, reviviam os hábitos de suas tribos. Muitos, reis ou príncipes, guardavam a duras penas a dignidade, equilibrando modos orgulhosos e altivos. Não deixavam escapar a honra, mesmo submetidos à ignomínia da escravidão. Publicado pela editora Verso e Prosa, 2 Levados numa Jangada de Corisco Moura tem 235 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nos portais de livros e no site da editora. Quem é assinante do Kindle Unlimited
Pode pegar o livro emprestado sem custo algum. Sou Anderson Mendanha e a gente se encontra no Autores e Livros. Até lá, boa leitura. Dicas de leitura. Autores e Livros. Estamos no Outubro Rosa, a campanha de prevenção ao câncer de mama. E o assunto hoje é reposição hormonal. Será que ela pode ser uma aliada na prevenção da doença? Para falar sobre isso, convidamos o Dr. Vinícius Carruego, médico ginecologista. Bom dia, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo à Rádio Senado. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo jóia. Diretamente de Praia do Forte, vim palestrar aqui num dos maiores congressos de reposição hormonal, promovidos pela uma das empresas do Dr. Simar Coutinho, né, que é o Enati, acontece aqui em Praia do Forte. Legal, doutor Vinícius, seja bem-vindo. Vamos começar logo perguntando aí sobre a grande polêmica, né, que a reposição hormonal para mulheres pode ajudar a prevenir o câncer de mama? Pode ajudar o tratamento? Aí todo mundo tem essa grande dúvida, né? Às vezes, inclusive, as mulheres que já tiveram câncer de mama ficam aí nessa situação difícil, chega na menopausa e, pode, não pode fazer reposição? O que o senhor tem a dizer para a gente? Excelente pergunta. Essa dúvida surgiu em 2002, depois de um estudo chamado WHI, mostrar que parte das mulheres que faziam reposição hormonal, principalmente se elas usavam o estrogênio sintético por via oral, mais a progesterona sintética por via oral, elas tinham um aumento discreto, um caso a cada 1.000 mulheres, na taxa de câncer de mama. Depois disso, um grande medo foi causado e as pessoas realmente pararam muito de usar a reposição hormonal, que traziam vários outros benefícios já comprovados, como diminuição do risco cardiovascular, diminuição da chance de ter diabetes, de ter Alzheimer, melhora da qualidade de vida, melhora da parte sexual, dentre outros. Hoje esses estudos estão sendo revistos e novos estudos estão sendo feitos, principalmente da forma que a gente faz a reposição hormonal hoje, que não é através de hormônios sintéticos, mas sim através de hormônios isomoleculares ou bioidênticos, como vocês quiserem chamar. E hoje, quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita com hormônios bioidênticos, principalmente o componente do estradiol e da testosterona bioidêntica, vários estudos já mostram, inclusive a meta-análise de 19 de fevereiro desse ano, que é um estudo robusto, muito grande, com estradiol, mostrando a diminuição da chance de câncer de mama nas mulheres, que fazem uma reposição hormonal bem feita e bem acompanhada. Doutor Vinícius, mas o estradiol, que é esse hormônio usado, né, na reposição, ele também tem riscos? Quais riscos ele pode apresentar? Perfeito. E aí a gente já traz o homem para fazer um paralelo com a mulher. Eu digo que a mama está para a mulher assim como a próstata está para o homem. Só que a medicina evoluiu mais rápido para o homem. E hoje as sociedades mais clássicas de urologia, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia, já se rendeu e já é contundente. Testosterona bem feita não causa câncer de próstata e pode até proteger. A tendência do estradiol é exatamente a mesma coisa com a mama. Só o que é que ocorre? Se você já tem um tumor instalado, por isso que a mamografia é tão importante, inclusive é o único exame obrigatório antes de iniciar uma reposição hormonal. Se você já tem um tumor que responda a hormônios, ou seja, é um tumor que tem receptores de estradiol e de progesterona, fazer o estradiol nessa mulher antes dela remover o tumor e fazer o tratamento para o câncer pode piorar a doença dela. Mas existe então a indicação para a mulher que já teve, por exemplo, um câncer, já foi tratada, já está curada, ela poderia fazer esse acompanhamento, essa reposição então com o estradiol? Perfeito, isso é um conhecimento muito novo. Isso está entrando na literatura médica agora. Porque o que a gente tinha antigamente é que se a mulher tem um histórico de câncer de mama, é uma contraindicação absoluta dela fazer reposição hormonal. E isso até recentemente. Só que sociedades como a Sociedade Espanhola de Menopausa já publicou inclusive um guideline em 2024. Todos esses estudos que eu estou lhe dizendo são de 2024. Então não dá para pegar aquele médico que parou de estudar, parou na linha do tempo e discutir esses estudos, porque todos estão sendo publicados agora, de 2019 para cá.
O que é que a Sociedade Espanhola de Menopausa disse? Dependendo da imunohistoquímica, deixa eu traduzir para os ouvintes, dependendo das características do câncer, se ele tem receptor de progesterona, se ele tem receptor de estradiol, se ele não tem nenhum receptor, eu posso sim ofertar reposição hormonal. Só que não é qualquer reposição hormonal. Isso tem que ser feito pelo especialista, mas essa mulher não está fadada a sofrer o resto da vida dela sem os hormônios. Certo. Doutor Vinícius, e quais são os benefícios, então, dessa reposição hormonal para a saúde? Essa reposição que é feita de forma responsável com um profissional da área. Perfeito. Quando a gente faz uma reposição hormonal bem feita, bem indicada, no tempo certo, quando a gente fala de saúde, de prevenção de doenças, eu já tenho evidências robustas na literatura que a paciente tem menos chance de desenvolver diabetes, de morrer de infarto, de AVC, de desenvolver Alzheimer, de ter fratura de quadril, que é a terceira causa de morte em mulheres acima de 60 anos, de ela ter câncer de pulmão, câncer coloretal, câncer de intestino, que está tão frequente, e inclusive agora, pelas novas evidências, de diminuir a chance de câncer de mama. Fora isso, a qualidade de vida da nossa paciente melhora demais. O cabelo dela melhora, a pele dela melhora, o colágeno, as articulações, a parte sexual, nem falar, melhora demais. Toda essa parte de raciocínio, toda essa parte relacionada ao sistema nervoso central, a gente consegue tirar antidepressivo dessas pacientes e desenvolver algum grau de ansiedade e depressão depois da menopausa, ou seja, os benefícios são inúmeros. Doutor Vinícius, acaba que a mulher que fica aí com medo, né, dessa polêmica que realmente sempre existiu, né, da reposição hormonal, está relacionada ao câncer de mama, ela fica realmente sofrendo aí, né, com a menopausa, com os calores, com tudo que a menopausa traz aí para a vida da mulher. São tantas consequências aí que a gente tem que sofrer, né, durante a menopausa. O que o senhor diz para essa mulher que está chegando ou já está ali na menopausa e pensa em fazer ou não a reposição? Qual que é a orientação, qual que é a dica? O que o senhor diz para essa mulher? O que eu digo é que ela tem que dar boas-vindas à melhor fase da vida dela. Uma fase que ela já criou os filhos, uma fase que ela está estabilizada financeiramente, emocionalmente, e está na hora de fato de curtir a vida dela. Só que ela não vai conseguir usufruir do melhor que a vida tem a oferecer se ela não fizer. Alô, doutor Vinícius? Eu acho que a gente teve um pequeno problema na ligação com o doutor Vinícius. A gente já estava quase encerrando aqui a entrevista, enquanto o nosso produtor, o Mauro Vergne, tenta religar aqui para o Vinícius, para a gente continuar falando. Ele que é médico ginecologista, a gente está falando aqui daquela eterna polêmica da reposição hormonal relacionada aí ao câncer de mama, né? Porque muito se fala da reposição hormonal nessa fase que é a fase da menopausa, né? Também dos benefícios e alguns tabus que envolvem a saúde da mulher no período da menopausa. E o fato, como o doutor Vinícius estava explicando aqui para a gente, é que o tratamento hormonal bem orientado, individualizado, pode impactar de maneira significativa na qualidade de vida das mulheres, tal como a prevenção de muitas outras doenças, como o diabetes, que ele vinha explicando para a gente agorinha, tendo em vista que alguns fatores estão associados à carência de hormônios no organismo. Nesse caso, dessa nova forma de fazer reposição hormonal, que o Dr. Vinícius explicou para a gente há pouco, o estradiol, que é usado, o hormônio estradiol, pode desempenhar um papel importante quando o assunto é a prevenção de doenças como o próprio câncer de mama, né? Sempre existiu aí essa polêmica se as mulheres que já tiveram câncer de mama ou que estão com câncer de mama, se poderiam ou não fazer essa reposição hormonal, e o Dr. Vinícius explicou aqui para a gente que para quem já teve o câncer, já foi curada, é só procurar um especialista realmente, que há a possibilidade sim de fazer essa reposição hormonal e ter uma melhor qualidade de vida aí durante a menopausa. Para quem não tem o câncer de mama também, mas tem casos na família, né? Sempre fica esse medo, esse tabu, existe sempre aquela possibilidade de acompanhar aí com os exames, como a mamografia, para saber se existe algum risco e
Caso não haja o risco, a mulher não esteja apresentando aí nenhum tumor, então sim, ela pode sim fazer a reposição hormonal, segundo esses novos estudos aí da ginecologia relacionada à menopausa, né? O câncer de mama, que é uma das doenças mais temidas entre as mulheres, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. O câncer de mama é o tipo que mais afeta as mulheres, com estimativas de 74 mil novos casos por ano, de 2023 a 2025. Infelizmente, a gente não conseguiu retomar o contato com o Dr. Vinícius, mas a entrevista foi maravilhosa. Ele conversou com a gente aqui sobre os riscos, sobre os benefícios e sobre a reposição hormonal na fase da menopausa. Adriano.